Oi gente, tudo bem? Eu sou o Léo, sou professor de redação no Cursinho Popular Paulo Freire e eu tô aqui porque essa semana eu não vou conseguir me encontrar nas aulas ao vivo com vocês. Então eu resolvi deixar esse vídeo gravado dessas análises iniciais sobre a conclusão para que nós não percamos aí aquilo que nós organizamos para discutirmos esse semestre, certo? Então eu espero que vocês já tenham estudado as outras partes estruturais que nós conversamos nas últimas aulas, a introdução e o desenvolvimento, e que se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão a ser levantada, podem me mandar que a gente vai conversando sobre isso. Eu também encaminhei os slides da aula de hoje lá para o grupo, então se vocês depois de estudarem, depois de lerem, tiverem alguma dúvida, podem me mandar, fiquem à vontade que a gente vai conversando, certo? Então hoje nós vamos começar as nossas análises sobre a conclusão. Como que se escreve uma conclusão, como que nós identificamos uma conclusão, para que serve uma conclusão e como escrevê-la, obviamente. Então nós temos que inicialmente entender o que é uma conclusão, porque muitas pessoas conseguem identificar, conseguem escrever, conseguem desenvolver uma conclusão, só que literalmente não sabem para que serve. Então nós precisamos simplificar tudo isso. Lembra que eu já falei para vocês sobre as partes estruturais do texto e como fazê-las, mas identificando a conclusão, nós precisamos ter na nossa mente que a conclusão é o final de tudo. Por ser o final de tudo, nós não podemos apresentar novidades, nós não podemos trazer nada de novo, nenhum argumento novo ali. Por quê? É o lugar onde nós encaixamos tudo, onde nós ligamos todas as pontas, onde nós explicamos o porquê de termos mencionado tudo aquilo que nós mencionamos no decorrer do nosso texto, aquilo que nós trouxemos na introdução e aquilo que nós argumentamos no desenvolvimento. Por isso a conclusão precisa realmente ter a vertente de conclusão, de finalização, de fim, de encerramento. E para conseguirmos identificar essas formas, nós temos que ter duas coisas na nossa cabeça. Primeiro, nós precisamos finalizar os nossos argumentos, concluir esses nossos argumentos e finalizar o nosso texto. Por que essas duas vertentes são importantes? A primeira, nós precisamos concluir os argumentos para entendermos que ponto que nós chegamos, por que nós discutimos daquilo, por que nós apresentamos daquilo e o que nós encontramos ao identificar aquelas vertentes realmente. E precisamos finalizar o nosso texto para identificar o que? É um problema a ser discutido? É um problema ainda a ser combatido? Aquilo que nós apresentamos, a solução que nós trouxemos, é uma possibilidade de resolução dessa problemática, daquela realidade que foi apresentada? E nós precisamos identificar tudo isso, por quê? Porque a redação, como eu digo sempre para vocês, é um círculo perfeito, é uma relação completa. Então se nós trouxemos, por exemplo, é o que muitos alunos fazem, se nós trouxemos Drummond lá no início, nós finalizaremos com Drummond. Se nós trouxemos Capitães de Areia no início, nós finalizaremos com Capitães de Areia. Por quê? Porque na conclusão, a maioria das vezes, isso é questão técnica, nós fazemos a retomada daquele repertório inicial, para a nossa redação ficar realmente com o começo, meio e fim bem definido, bem delimitado, e que quem lê ou quem corrige consiga identificar essas partes e realmente, não, essa redação ela foi planejada, ela foi estudada e ela está bem escrita. Beleza? Só que hoje nós vamos começar a conversar sobre a primeira parte. Para identificar isso, nós precisamos entender que a conclusão, da mesma forma que nós conversamos sobre as outras partes estruturais, ela tem três partes. E essas três partes, principalmente quando se trata de Enem, elas precisam estar bem definidas. Primeiro, aquilo que eu já falei para vocês, que é a finalização dos argumentos, a conclusão dos argumentos. Essa é a primeira parte da nossa estrutura. Depois temos a parte da solução. E nessa solução, principalmente quando se trata de Enem, é onde nós colocamos a proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, como nós veremos posteriormente, ela é dividida em 5 elementos. E esses 5 elementos são bem definidos ali dentro. Nós precisamos enxergar esses 5 elementos. Só que eu vou conversar com vocês nas outras aulas como que você faz uma conclusão perfeita, uma solução perfeita, uma proposta de intervenção bacana que seja possível, que não seja utópica, mas que seja real e que nós consigamos realmente colocar em prática essa solução pré-definida. E para finalizar, nós temos a finalização do texto, a conclusão do texto. Então essas três partes devem estar ali
bem vistas, elas devem estar bem definidas na sua conclusão. Para isso, nós utilizaremos de conectivos, de preposições, de conjunções, para poder identificar isso e conseguirmos relacionar essas três vertentes. Hoje vamos conversar sobre a conclusão dos argumentos. Como que nós iniciamos a nossa conclusão? Que tipo de palavras utilizar? Que tipo de expressões utilizar? E como nós conduziremos aquele leitor ou aquele corretor para essa relação de conclusão? Por quê? Como eu falei para vocês, os elementos nas partes estruturais, nas três partes principais, nas partes básicas, né, que nós tratamos a relação da dissertação argumentativa, nós precisamos definir com palavras que vão nos levar, quem está lendo ou quem está corrigindo, a identificar qual parte você está escrevendo. Na conclusão não é diferente, nós precisamos iniciá-la com algumas relações, com algumas expressões, com alguns conectivos que vão nos levar a entender que aquela parte especificamente é da conclusão. Então nós utilizamos, por exemplo, em vista dos fatos mencionados, após tudo que foi discutido, nós temos essas relações para iniciar essa parte de conclusão. Muitas pessoas utilizam conclui-se ou o logo. Pode utilizar? Pode utilizar, só que é um pouco batido já, mas enfim, tudo depende da sua técnica, da sua forma de escrita. É o que nós vamos trabalhar, nós estamos trabalhando na verdade aqui no cursinho. Então eu quero que vocês identifiquem essa necessidade de iniciar essa conclusão com essas expressões. Então sempre que você for iniciar a conclusão, sempre lembre-se, depois do desenvolvimento. Você terminou o desenvolvimento, terminou as análises argumentativas, você inicia a conclusão. Sempre deixe separado ali, dependendo da forma que você divide, logicamente, a sua estrutura, mas deixe separado ali de 4 a 6 linhas para a conclusão, para você ali, não mais que isso. Então de 4 a 6 linhas você consegue fazer uma conclusão bacana, uma conclusão perfeita. Organiza essa relação, deixa ali bem naquela parte que nós já conversamos, na pré-estrutura, nossa pré-montagem do texto, deixa aquilo separado para você realmente fazer a conclusão. Então na conclusão, como eu disse, não é lugar para você apresentar novos argumentos, mas inicialmente fazer a retomada daquilo que você identificou na introdução e a que ponto você chegou, que conclusão você chegou com os argumentos que você levantou. Por isso que nós inicialmente colocamos essa parte de conclusão dos argumentos. Com a conclusão, com aquilo que você trouxe, com aquilo que você argumentou, o que você chegou? O que você definiu ali? É um problema a ser enfrentado? É uma dificuldade que o país tem, que a sociedade tem? É a partir de quais fatores, de quais vertentes, de quais agentes que você conseguirá resolver aquele problema? É um problema muito perigoso, muito importante a ser debatido, a ser discutido na nossa sociedade, no nosso país. Então, quais são os fatores que você chegou a partir dessa discussão argumentativa que você mesmo iniciou e concluiu? Então, nesse início essa primeira oração da nossa conclusão, nós vamos identificar essa vertente. Identificar o quê? Nós precisamos discutir essa problemática, nós precisamos solucionar esse problema, nós precisamos dar a devida importância a essa realidade. É isso que as bancas pedem, que o Enem pede, que a redação em si vai pedir para você identificar. Você consegue fazer isso? Você conseguiu a partir de tudo que você identificou? Claro que tudo isso teve um propósito, mas a partir de tudo isso que você identificou, você conseguiu chegar a uma conclusão? Qual conclusão você chegou? É para isso que serve essa primeira parte da conclusão. Beleza, gente? Depois lá nos slides vocês vão ver algumas partes que eu deixei para vocês, como eu sempre deixo, alguns modelos que vocês podem utilizar, que vocês podem pegar de base, que vocês podem substituir aí na hora de montar as relações de vocês. Mas como eu sempre falo, tentem encontrar a sua própria forma de escrever, as palavras que você utiliza, as palavras que você mais tem afeição, para você realmente não ficar perdido na hora de fazer a conclusão, tentar decorar e na hora não lembrar. Então utiliza a sua forma, tenta adaptar tudo aquilo que eu trago para vocês na sua forma de escrito, naquilo que é melhor para você. E claro, a partir de tudo aquilo que eu trago para vocês, são coisas que vocês pontuam, são expressões que são fortes para você utilizar nas redações, então tentem adaptar a essa relação e claro, ao tema específico que vier aí nessa discussão.
Beleza? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem complementar de alguma forma, leiam os slides, claro, mas se além disso tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, mandem para mim que a gente vai conversando melhor, a gente vai debatendo aí para chegar numa definição aí de tudo isso. Certo, gente? Qualquer dúvida, eu tô por aqui, podem me mandar, a gente vai conversando, tamo juntão, um forte abraço e até semana que vem.